No entanto, quero fazer jus a esse momento de poder falar sobre a Bíblia, fundamentado na Bíblia, sobre esse tema, de forma tão importante, que é graça sobre graça. Para isso, nós vamos ler a passagem bíblica, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, em sua segunda carta, capítulo de número 12. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do verso de número 7, verso 7 ao verso 10, em nome de Jesus. Se você tem aí física ou virtual e pode nos acompanhar, faça isso, é de suma importância, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios 12, verso 7. E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse-o de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pai, nós te agradecemos, porque diante de nós está a tua palavra. Que sobre a mesma nossa alma goze, se alimente, porque somente a tua palavra pode nos dar o que nada e nem ninguém neste mundo pode nos proporcionar. Sê conosco, com abundante graça, com graça sobre graça, seja sobre nós neste momento. Ó Cristo, para a tua glória, oramos. Amém. Com esse tema tão oportuno e tão necessário falarmos neste momento, dentre as pausas das canções e da adoração nesta noite, graça sobre graça, e nós não poderíamos discorrer sobre esse assunto sem considerar o que está intrinsecamente ligado a este assunto, que são as nossas fraquezas. Nós precisamos considerar que as nossas fraquezas, elas são pedagógicas. O que eu quero dizer com isso? Muito elas têm a nos ensinar. Afinal, são as nossas fraquezas que nos levam àquele que nos completa. Ao menos deveria nos aproximar de forma íntima àquele que nos aperfeiçoa, àquele que verdadeiramente tem poder para nos fortalecer. Existem muitas coisas, queridos irmãos e irmãs que ouvem nesta noite. Existem muitas coisas que temos que enfrentar nesta vida. Coisas estas que nos deixam verdadeiramente cara a cara com as nossas limitações, com as nossas fragilidades, com as nossas fraquezas. E esse embate que nós travamos não é proveniente do acaso ou de mera coincidência, pois a verdade é que, sendo Deus Senhor sobre nós e sobre tudo então Ele utiliza sobre o seu bom propósito para nos atrair, para nos aproximar à segurança de seus braços de amor. Os dramas e dilemas de nossa vida são verdadeiros convites a reconhecer e a declararmos nossa dependência dEle, nossa dependência do Senhor. E em meio ao
processo de enfrentar tudo que é adverso nesta vida, nós precisamos estar verdadeiramente sensíveis para a grande oportunidade de então crescermos através da graça maravilhosa de Deus, denominada graça sobre graça, abundante graça. Todos nós lidamos com os espinhos desta vida. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Todos nós enfrentamos nesta vida momentos em que somos espetados por verdadeiros espinhos que muito nos agonizam. Mas a grande pergunta é que eu lanço diante disto: como nós lidamos com isso? Como nós enfrentamos os espinhos de nossa carne? Existe, infelizmente, não poderíamos deixar de considerar isso, no seio de alguns ambientes no contexto brasileiro aí afora, que se denominam muitas das vezes igreja, que o que está sendo ministrado ao povo não tem nenhum comprometimento com os princípios e os valores do reino de Deus. Por que eu digo isso? Porque não há em sua exposição a fidelidade ao Evangelho genuíno de Cristo. A mensagem da Escritura, a mensagem de Cristo, ela deve ser teocêntrica. Tem que ter Deus como centro de todas as coisas, como a razão principal de todas as coisas, como a engrenagem principal, o eixo, a base, o fundamento. A mensagem cristã tem que fazer jus ao seu título. Ela tem que ter Deus como a razão principal, como a maior motivação de tudo o que acontece. Ela tem que ser teocêntrica. Mas infelizmente, o que nós vemos muitas das vezes em redes televisivas e tantos outros lugares mais, que o que está sendo ministrado trata-se muito mais de teorias e filosofias humanas, mensagens dadas em nome de Deus, porém não tem nenhuma aprovação de Deus em sua sagrada Escritura. Falácias atrativas, regadas com boas oratórias, que fundamentam-se exatamente em perspectivas antropocêntricas. E o que é isso? Eis o terrível problema do antropocentrismo. Porque tudo que caminha numa visão antropocêntrica, caminha tendo o homem como centro de todas as coisas. Tudo tem que girar em torno do homem. Tudo tem que girar em torno do ser humano. Com isso está instaurada a nossa perdição, não somente aqui, mas eterna, pois viveremos em prol de nossas vaidades, em prol dos nossos desejos carnais e banais, procurando sempre em nos realizar de acordo com as regras e desígnios deste mundo caído e não sobre os desígnios do reino de Deus. Esses ensinamentos muitas das vezes se expressam como: ah, você é forte. Preste atenção nisso. Ah, você é autossuficiente. Ah, você é independente. Você é bom. Busque e viva sobre o seu potencial humano. Tudo depende de você. A ponto de chegarmos à abominável expressão a ser declarada pela boca de alguém que se diz ser ministro, em dizer que nós somos o ponto fraco do coração de Deus. Isso não é a mensagem do Evangelho. Isso não é mensagem teocêntrica. Isso não tem Deus como principal, como fundamento, como a base. E como resultado e consequência disso, nós vemos muitas pessoas frustradas com a vida cristã. Nós vemos muitas pessoas decepcionadas com a vida cristã e muitas das vezes culpando Deus. Nós vemos muitas pessoas depressivas espiritualmente, porque estão bebendo de algo que em nome de Deus, mas sem aprovação de Deus, e dão crédito a isso, porque estão passando a sua vida a acreditar em si mesmo,
nas suas habilidades, no seu potencial, nos seus recursos, na sua inteligência, na sua capacidade humana. Isso não é mensagem do reino de Deus. E automaticamente, quando isso se apresenta com a sua limitação, com a sua vulnerabilidade, a pessoa fica o quê? Frustrada, decepcionada, depressiva, porque passou a sua vida confiando naquilo que não poderia ser socorro em todo o tempo, em tempo de angústia, em tempo de aflição. Queridos irmãos, em contrapartida, a Bíblia declara: tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia continua dizendo: em Cristo somos mais do que vencedores. A Bíblia continua dizendo: o Senhor é a nossa força e o nosso escudo. A Bíblia continua dizendo: Ele é quem faz forte ao cansado, é Ele quem multiplica as forças ao que não tem mais nenhum vigor. Os jovens se cansam e de exaustos caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. A Bíblia apresenta ainda mais as nossas fragilidades e as nossas limitações quando diz que nem orar nós sabemos direito. A Bíblia diz isso. E ela continua em dizer que é o Espírito de Deus quem nos ajuda em nossa fraqueza. É Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo, sendo espetado por este espinho do texto em que lemos, Deus declara para ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós precisamos carregar, queridos, o entendimento que nós não somos o centro de todas as coisas. As coisas não giram em torno dos desejos carnais de uma natureza caída. Deus, de eternidade a eternidade, continua sendo o centro do Evangelho. É Ele, não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele. Ele é a base, Ele é o fundamento do Evangelho de toda a vida. Jesus é a máxima revelação da glória de Deus, declarado por meio de sua graça, que tudo foi criado para Ele, por meio dEle, tudo subsiste nele. A pergunta ainda está diante de nós: como que nós lidamos então? Se não com o antropocentrismo, se não com a nossa própria força, se não com a nossa autossuficiência, com a nossa independência, pois afinal nós não temos peito de ferro. Essa imagem de super-herói, isso é apenas em história em quadrinhos, apenas em filmes. Isso não é uma realidade para nós. Precisamos reconhecer as nossas fragilidades. Como que nós lidamos e enfrentamos os espinhos de nossa carne? Pautado sobre o texto que nós lemos, rapidamente eu quero pontuar duas coisas aqui. A primeira delas, nós precisamos reconhecer e aceitar a nossa própria limitação. Que você possa declarar nesta noite: eu sou limitado. Reconheça isso. Aceite isso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, do verso 7 ao 9, do capítulo que nós lemos: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei então nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Há discussão do que exatamente seria esse espinho na carne. Há pontuações. Não vou me ater a isso nesse momento, não é meu propósito. Meu propósito é ser pontual, direto em dizer: havia um espinho que afetava
a tranquilidade, o comodismo, a estabilidade da vida humana de Paulo. Ele se sente inquieto, ele se sente ferido por isso. E ele 3 vezes clama: Senhor, aparte isso de mim. E Deus diz: a minha graça te basta, porque é por meio disso que o meu poder, a abundância da minha graça vai fluir, te aperfeiçoando e demonstrando que não é nada sobre você, é tudo sobre mim. Você é meu servo, a glória é minha. Existe algo que inquieta Paulo, algo que fere Paulo. Se você perceber o contexto anterior a esse texto que nós lemos, o capítulo de número 11 e também o capítulo número 12, ele está tratando da exposição do seu ministério, dizendo: vou me gloriar, vou me ensoberbecer, vou me engrandecer, segundo as minhas habilidades, as minhas condições humanas, de forma alguma. Eu não sou absolutamente nada. Se tem algo que eu devo sentir prazer nesta vida, é de ter o Espírito de Deus, a presença de Deus, e de ser usado por Deus. Ele poderia usar das revelações, como ele diz: tenho muitas experiências, recebi revelações da parte de Deus, mas isso deve ser dado apenas glória a Deus, não é nada sobre mim, não é nada sobre mim. Paulo, na medida que entendeu isso pela ação do Espírito, ele então está reconhecendo e aceitando a sua própria limitação. E quando nós reconhecemos e aceitamos a nossa própria limitação, ouça, isso não é para nos causar em momento algum falta de esperança para viver. Porque na medida em que nos deparamos com as nossas limitações, parece que é um desespero. Reconhecer quem eu sou, isso dói, isso me afronta, isso exige de mim uma certa responsabilidade, uma consciência madura de não brincar com a vida, de não brincar com a minha existência. E é nesse momento então que eu reconheço e aceito a minha própria limitação. Isso não é para causar em mim um desespero, como se não houvesse esperança ou futuro para mim. Esperança para viver, muito pelo contrário, mas gerar em nós a compreensão que, em detrimento de nossas limitações, nossas fragilidades, os nossos pecados, os nossos espinhos na carne, há esperança para nós. A abundância da graça de Deus que flui de sua presença em nós. Afinal, queridos, as Escrituras nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é muito maior. A graça não tem limites. Ela é ousada, ela é intensa, ela é irresistível. E na medida em que nós somos tomados por essa graça, ao reconhecer a nossa própria limitação, seremos tomados então pela compreensão que nós temos uma radical necessidade. E aqui eu encerro. Perceba, primeira coisa nós precisamos: como nós lidamos e enfrentamos os espinhos da carne? O tema é graça sobre graça. Nós entendemos então que nós precisamos reconhecer e aceitar as nossas limitações. E quando nós temos esse tipo de comportamento, isso nos leva para um estágio maior, que na medida que eu reconheço e aceito a minha limitação, isso vai demonstrar para mim: opa, eu tenho uma radical, uma intensa necessidade. E que necessidade é essa? É de ser completado exclusivamente por aquele que tem poder para fazer isso. Nós precisamos entender, é necessário entender que o que nos falta só pode ser encontrado em Deus. Verso de número 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ele está dizendo: quando eu reconheço a minha fraqueza, a abundância daquele que tem condições de me fazer superar as minhas limitações. Isso aqui não é autoajuda. Isso aqui não é mensagem antropocêntrica. Isso aqui não é ajuda do homem, isso é ajuda dos céus.
Isso não é ajuda do mundo, isso é ajuda do trono de Deus. Deus está dizendo: reconheça que sem mim você não é nada. Quando nós reconhecemos então essa radical necessidade, nós entendemos que Deus está perfeitamente apto a manifestar o seu poder através de nossas fraquezas. A graça poderosa de Deus nos aperfeiçoa a evitarmos a soberba, a arrogância, a autossuficiência e a independência. Porque ser cristão exclui completamente o requisito do individualismo. Nós somos um corpo, nós somos uma família. Eu não estou só, e nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser tomados por esse temor. O convite de Deus esta noite para nós é: encontre prazer e satisfação em mim, em meio às suas fraquezas. Independente de tudo que temos, independente de tudo aquilo que você já teve, que você está usufruindo, que você possa vir a conquistar de recursos, estruturas, fama, estabilidade e tantas outras coisas nesse mundo, isso sempre será insuficiente para quem de fato deseja viver para e através do poder de Deus manifestado em sua abundante graça. Sabe por quê? A Bíblia nos diz: o poder de Deus se aperfeiçoa em meio às nossas fraquezas. Um coração que é arrogante, que é soberbo, que é prepotente, não tem espaço para a manifestação gloriosa e divina do Espírito de Deus. Nós precisamos ansiar por isso. Quem não reconhece e não se submete a esta verdade não vive sobre este poder e não sabe o privilégio que é desfrutar desta abundante graça de Deus. Isto é graça sobre graça. Eu encerro mais uma vez dizer: não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. Se trata tudo dele. Ele é a base, Ele é o fundamento, Ele é o amor, Ele é o sustento, Ele é a providência, Ele é o milagre, Ele é o escudo, Ele é o socorro, Ele é a intervenção, Ele é a esperança, Ele é o futuro, Ele é a vida. É tudo sobre Ele. Mas só usufrui desta graça que se manifesta sobre graça e sobre graça e sobre graça, e continua arrojando sem limites esta graça aquele que de fato reconhece as suas limitações e declara de todo o seu coração: eu preciso de Ti. Tu és o brilho dos meus dias, Tu és a minha âncora, Tu és o meu porto seguro, Tu és o meu baluarte, Tu és tudo para mim, Tu és a minha riqueza, Tu és a minha fonte de alegria, Tu és o meu mais precioso tesouro, que não é perecível. Talvez eu esteja falando aqui a pessoas que nunca reconheceu isso. É o convite para você nesta noite. Talvez eu esteja também dizendo isto aqui para pessoas que um dia reconheceu, mas se afastou da essência de viver sob isso. É noite de recomeçar. As portas e os braços continuam abertos para você. Eu quero orar por você nesta noite em nome de Jesus. Com a disposição, se coloque de pé. Pare de ficar sustentando os seus dias pela força do seu braço, pela sua inteligência, pelos recursos deste mundo, pelo seu dinheiro,
pela sua autossuficiência, pela sua individualidade, pela sua inteligência. Pare, ceda. Isso não tem poder para te levar a lugar nenhum, a não ser frustração, decepção. O salmista diz que aqueles que olham para o Senhor e têm Ele como refúgio, os seus olhos sempre estão radiantes de alegria, porque o Senhor jamais os decepciona. Os seus rostos jamais sofrerão vexame. Está frustrado, está decepcionado, está cansado, está estraçalhado, está esfarelando, está em meio a pecados, a culpas. Se lance aos braços de amor daquele que tem poder para mudar a tua história e mudar os teus dias nesta noite. Espírito Santo de Deus, nós louvamos o Senhor por esse momento precioso na tua presença. E nada e nem ninguém pode roubar a preciosidade da abundância e do fluir de tua graça neste lugar. Ó Deus, este é um encontro que o Senhor marcou conosco. É a revelação da eternidade. A agenda dos céus se manifestou com graça e misericórdia nos nossos dias, declarando para nós a esperança para você, há recomeço para você, há perdão para você, há futuro para você, para a tua família. Não acabou, não é o fim. O Senhor deseja ser Rei e Senhor sobre a tua vida. Nós entregamos, Senhor, as nossas limitações, nós reconhecemos e aceitamos isso. E agora, sabendo da nossa radical e intensa necessidade, nós então pedimos: preencha as lacunas existenciais, preencha, Deus, as nossas crises, preencha, Deus, com luz as trevas e a escuridão que ainda habita no recôndito de nossa alma. Nos limpe, brade com teu grito de vitória e mude os nossos dias. É isso que nós queremos, é isso que nós ansiamos, é desfrutar intensamente, verdadeiramente desta graça que se manifesta sobre graça. Ó abundante graça, nós somos teu, ó Deus, e tu és nosso amado de nossa alma. Que a tua bênção esteja sobre cada coração e mente aqui, como quem sobre cada lar representado aqui nesta noite. Nos abençoe e seja sobre nós, porque sem ti nós não somos absolutamente nada. Nós reconhecemos e te adoramos nesta noite.